Os dois argumentos são estúpidos, porque não existe uma forma melhorada do português. Mas o que a gente não tem nem sombra de dúvida é que, hoje em dia, a maior taxa de atualização, de criação e de inovação linguística acontece na comunidade brasileira por ela ser infinitamente maior do que a portuguesa. Pelo seu tamanho, é óbvio que essa comunidade linguística do Brasil vai trazer, em questão quantitativa mesmo, mais inovações para a língua do que a comunidade portuguesa. Isso é uma questão matemática, não é nem uma questão de superioridade ou inferioridade. E as boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos tentar entender o porquê e como que o português de Portugal está se tornando cada vez mais brasileiro. Já deixa aqui nos comentários se você é português e já vê esse processo acontecendo na prática, ou se é um brasileiro que vive em Portugal e também consegue perceber o uso de expressões brasileiras cada vez mais presente na fala dos portugueses. E o vídeo de hoje vai ser um react do canal Portuguese with Leo, que é um canal muito grande de divulgação da língua portuguesa, especificamente para quem está interessado em não só linguística, mas aprender o português como língua estrangeira também. É um canal enorme e que tocou nesse assunto. A gente vai ver que, na verdade, esse assunto já foi falado várias vezes na mídia portuguesa nos últimos anos, mas que agora volta com muita força. E eu recomendo ver outros vídeos desse canal, Portuguese with Leo, porque é muito interessante, toca sobre assuntos linguísticos bem legais, e principalmente na questão geográfica, de expressões e formas de falar diferente de cada região de Portugal. Eu recomendo bastante. E esse assunto aqui não é um assunto novo, eu mesmo já fiz um vídeo sobre esse assunto, quando saiu uma matéria em Portugal, falando sobre as crianças que estão falando brasileiro. Vocês vão ver que ele vai citar isso no vídeo dele, e isso, na verdade, é um dos meus vídeos mais assistidos, um dos mais assistidos, que é Crianças Portuguesas Só Falam Brasileiro. Faz 2 anos, eu ainda não postava frequentemente no canal, mas vale a pena, porque apesar da qualidade técnica estar um pouco abaixo aqui, com certeza tem muita coisa interessante lá que eu já falei, que nós vamos complementar com esse vídeo. Todos sabemos que as línguas se influenciam umas às outras. Por exemplo, se viste o meu vídeo sobre a história da língua portuguesa, sabes que, embora o português tenha nascido do latim, ao longo da sua história foi sofrendo influência de línguas como o árabe e o tupi-guarani, entre outras. A forma mais comum de influência entre... E não só do árabe e do tupi-guarani, mas também de muitas línguas africanas, né? Línguas ali da costa africana especificamente, como as línguas da família Bantu, por exemplo. Então, sim, tem mais outras influências que aparecem ali, até mesmo na palavra bué, que é muito frequente na fala dos portugueses, é muito comum. Então, essa palavra veio diretamente, agora eu não me lembro de qual língua, mas que está sendo influenciada por línguas africanas durante o processo de escravização desses povos, né? Línguas são os empréstimos lexicais, ou seja, as palavras que uma língua adquire de outras línguas. Como essa que eu acabei de citar, bué, por exemplo, a palavra pipoca, por exemplo, que tem origem em uma das línguas do tronco tupi-guarani, e o empréstimo seria então assimilar essa palavra de uma outra língua à sua comunidade linguística, às vezes adaptando ali de forma fonética ou gráfica para a sua realidade linguística, né? Hoje em dia vemos esse tipo de situação um pouco por todo o mundo, com as palavras que vêm do inglês, os chamados anglicismos. Que se tornam cada vez mais presentes não só pela questão da hegemonia cultural dos Estados Unidos, que, claro, é um dos fatores principais, já que as pessoas compartilham ou veem muitos conteúdos em comum, né? Por exemplo, séries e filmes que são dominados por Hollywood, né? Hoje em dia, um lançamento de Hollywood dos Estados Unidos é um lançamento mundial para todo mundo e todo mundo acompanha e espera. Aliás, uma coisa que eu sempre acho curiosa é que na categoria, por exemplo, de filmes estrangeiros da Netflix, por exemplo, que é um dos serviços de streaming que você pode ter assinado, que não inclui os filmes dos Estados Unidos, mesmo, por exemplo, sendo uma conta brasileira, uma conta portuguesa, ou seja, não importa de onde você vem, em que língua você fala, os filmes estrangeiros são todos os outros que não são dos Estados Unidos. E além disso, é claro, por exemplo, a tecnologia mesmo, ela acaba trazendo o vocabulário que vem junto com a tecnologia, com novas formas de tecnologia, porque nós não temos palavras para nomear aquilo, talvez na nossa língua. Então, por exemplo, apesar de assistir a palavra transmissão de vídeo, transmissão de séries ou filmes, por exemplo, em português, a palavra streaming é a palavra que acompanha essa nova tecnologia de, por exemplo, ver filmes em casa, que se paga uma assinatura, que não se paga por filme, né, mas por acesso à plataforma de filmes. E esses exemplos abundam, ou seja, são muito abundantes na informática, porque vamos dizer assim, aquela tecnologia que traz muito fortemente o vocabulário junto consigo, mas também qualquer outra tecnologia que desponta por aí, ela traz também a forma de trabalhar
ela lexicalmente. Você pode pensar, por exemplo, na palavra twittar, que vem do verbo tweet do inglês, não é? Que vem com a tecnologia, com uma nova forma de comunicação e que acompanha também um novo vocabulário. Apesar de que às vezes há sim uma tentativa de tradução que acaba pegando, principalmente, por exemplo, quando a palavra é um pouco difícil. Por exemplo, aquelas cadeias de tweet, aquelas sequências de tweet que se chama em inglês thread, que seria essa conexão como se fosse por um fio, tem um nome traduzido que é fio. Então, depende do tipo de tecnologia, do tipo da palavra, é possível que ela também seja traduzida, mas é claro, as tecnologias trazem consigo o seu vocabulário específico e da língua de onde ela vem. Palavras como software, marketing, benchmark, etc. Mas a influência de uma língua sobre outra não se manifesta só em empréstimos de palavras. Também se manifesta a nível da gramática e, por vezes, até da fonética. Por exemplo, acredita-se que este R, que eu e a maioria dos portugueses pronunciamos como se nos estivéssemos a engasgar, tenha aparecido por influência do francês, algures a partir do século XVIII. E tal como uma língua pode influenciar outra diferente, também variantes de uma mesma língua se podem influenciar entre si. No vídeo de hoje, vamos ver como é que o português do Brasil está a influenciar o português de Portugal e porquê. Começamos pelo... Para quem não está acostumado, por exemplo, com essa grafia aqui, eu acho que chama um pouco a atenção porque a questão dos porquês é muito diferente entre o Brasil e entre Portugal. No português brasileiro, ou pelo menos na gramática culta, norma culta e padrão do português brasileiro, que nós estamos sempre atacando aqui, eu brinco, porque algumas pessoas ficam ofendidas ou ficam incomodadas quando eu falo a questão, ou questionam a questão do padrão brasileiro, mas é justamente como eu disse, por ser uma forma idealizada de língua que não representa nem o português europeu, por exemplo, tentar fazer talvez uma unificação dos portugueses, e nem o português que se fala no Brasil de forma genérica, ainda que a gente possa apontar que seja difícil, impossível unificá-lo de uma forma comum. Para quem se lembra dessa questão dos porquês, no português brasileiro, essa pergunta, por que é que o Brasil é tão influente, por exemplo, seria escrita com um porquê separado, já que seria uma pergunta ali com o sentido de por qual razão, não é? Só que no português europeu, quando for uma interrogativa direta, vai se escrever tudo junto, porquê, sem um acento circunflexo, porque aí teria que ser uma substantivação, vamos dizer, dessa expressão, né? Qual é o porquê, ou este é o porquê. Começamos pelo porquê. Porquê é que o português do Brasil tem tanta influência na forma como falamos em Portugal? Por onde é que começo? O Brasil é o 5º maior país do mundo a nível de área e o 7º maior a nível de população. Dos cerca de 240 milhões de falantes nativos de português que existem no mundo, quase 90% são brasileiros e apenas cerca de 4% são portugueses, e os restantes distribuem-se pelos outros países de língua oficial portuguesa. Eu acho que as pessoas não têm nenhum choque, ou acho até estranho que ficam surpresas o porquê do Brasil ser tão influente. Se alguns portugueses ficam indignados, por exemplo, do porquê que muitas pessoas acabam consumindo conteúdo brasileiro, né, ao invés de conteúdo português ou de outros lugares, quando se fala de questão de língua portuguesa, né, mas vejam bem, é quase 90% ali da população que se fala português. Então, imagina-se que pelo menos 90% do conteúdo produzido, imagina até que a indústria do Brasil é mais aquecida, ou tem mais incentivo, ou as pessoas estão mais dispostas a produzir, por exemplo, acaba sendo também feito a maior parte por brasileiros. Então, é normal e esperado que eles influenciem mais a língua no mundo de uma forma global. E a gente pode até discutir, a gente pode até falar de uma língua pluricêntrica, ou seja, que tem vários centros de radiação do português, mas definitivamente o português tem um grande centro, um centro principal, que é, assim, praticamente indiscutível, que é o Brasil. E eu diria que não é até difícil discutir que ela seria tão pluricêntrica dessa forma. Sim, claro, toda língua que tem assim, mais de uma nação que a fala, por exemplo, no caso do Brasil e Portugal, que são até países assim, razoavelmente grandes, o Portugal na Europa é um país pequeno, mas não é tão insignificante, vamos dizer assim, ou tão pequeno quanto, por exemplo, Luxemburgo ou Liechtenstein, algo assim. Então, a gente pode pensar que ele é um centro de radiação cultural também da língua, mas é que a desproporção entre a quantidade de produção de conteúdo, ou a divulgação ou a produção, ou a criação mesmo de coisas novas, acaba sendo, assim, até um pouco injusta essa comparação, né? O Brasil é o colosso do mundo lusófono. Disso não há dúvidas. E, portanto, é perfeitamente normal que tenha uma influência cultural desproporcionalmente grande sobre os restantes países de língua portuguesa. Esta influência do Brasil é sentida não só em Portugal, mas em todos os países de língua portuguesa. E também não é um fenómeno novo.
Existem imensas palavras de origem brasileira que utilizamos há séculos, como canoa, capoeira, caju, mandioca, carioca, tapioca ou maracujá. E curiosamente, todas têm influências das línguas nativas, dos povos originários do Brasil, porque até mesmo, por exemplo, coisas como a própria tapioca, a mandioca, quer dizer, não teria nenhuma palavra equivalente no português, já que se trataria de algo que nunca foi nomeado antes na língua portuguesa, até, por exemplo, o encontro desse tubérculo, acho que é um tubérculo, enfim, desse tipo de comida aqui no continente americano. A verdadeira questão é: por que é que esta influência linguística do Brasil sobre Portugal se tem tornado tão importante nos últimos anos? Por que é que só hoje em dia é que se escrevem artigos de jornais alarmistas sobre crianças portuguesas que, ou não, falam brasileiro? Esse é justamente o artigo sobre o qual eu comentei naquele vídeo, como diz, do começo do canal, que tá bem interessante. Então, se vocês quiserem mais detalhes ou mais, talvez comentários mais específicos sobre aquele assunto, vejam lá aquele meu vídeo, que tá bem completo também. A resposta é simples. Antigamente tínhamos um enorme oceano a separar o Brasil de Portugal e dos restantes países lusófonos. Mas na última década, essa distância foi superada graças à internet. Graças à internet, todos os portugueses estão agora expostos ao português do Brasil de uma forma nunca antes vista. Mas antes de te contar as consequências que isso tem, quero primeiro explicar-te como é que tu podes usar a internet para aprender qualquer língua que queiras, graças ao... Agora começa a parte da... Bom, ele tem que pagar as suas contas, né? Então ele vai fazer aqui a divulgação do patrocinador, o parceiro do canal. Mas sobre esse assunto, claro, eu não tenho como discutir que a questão da distância ou da divulgação de conteúdos acaba se tornando muito mais forte com a tecnologia, com a internet, por exemplo, porque antigamente, mesmo que houvesse ainda uma grande influência pelas telenovelas, pelas novelas brasileiras em Portugal, hoje em dia esse acesso é praticamente ilimitado e as crianças têm acesso a esse conteúdo brasileiro desde muito cedo, porque há produtores de conteúdo que se dedicam, por exemplo, a produzir conteúdos específicos para crianças, como por exemplo o caso do Lucas Neto, que é o tão falado aí, influencer que acabou influenciando as pessoas ali, as crianças portuguesas, a falarem como brasileiros. Mas eu também gostaria de sugerir uma outra teoria, ou uma teoria complementar a essa, que seria algo como uma certa ameaça que talvez os portugueses sentiriam, da mesma forma que todas as outras nações europeias sentem quando começam a perceber que o que elas entendem ou gostariam de perceber como a sua própria nação, como sua etnia, como sua cultura, como seu povo, está em processo de mudança. Quando eu digo isso, eu estou pensando na forte imigração que nós temos de países, por exemplo, que foram explorados, escravizados, destruídos e que até hoje dão condições de exploração para que esses países europeus consigam tirar todos os recursos possíveis do mundo, poluir, destruir a natureza, mas claro, não no seu continente. Eu estou falando então do continente africano, continente asiático e do continente americano. E depois de todos os séculos de exploração que esses países europeus fizeram nesses continentes, nesses outros países e territórios, e que continuam até hoje em uma certa medida, lembrando que as últimas colônias de Portugal lutaram, literalmente entraram em guerra com Portugal para tentar se livrar da exploração, e isso foi na década de 70. E isso não faz nem 60 anos, ou seja, há gerações que literalmente viveram em um período em que esses países eram, claro, colônias não formalmente, mas se você olhar os documentos de como Portugal se declarava e as práticas que eram denunciadas por fontes independentes, por pessoas que tentavam investigar o que era real acontecendo dessas pessoas durante as ditaduras ali do Salazar, por exemplo, e do Franco na Espanha, você vai perceber que, de fato, não era tão diferente da situação colonial e de exploração e de violência que as pessoas desse continente africano, no caso, que estavam sob domínio de Portugal, sofriam e sofreram. E o que eu quero dizer com isso é que não deveria se espantar, ou não deveria ser um espanto para as pessoas que estão no continente europeu, depois de contribuir fortemente para um processo de subdesenvolvimento em relação, por exemplo, à questão de industrialização, à questão de violência e cuidados sociais, etc. Nesses países, a lógica é desses países tentarem buscar uma vida melhor, porque as pessoas têm necessidades materiais e elas vão para o país, por exemplo, que falam a mesma língua que elas, no caso seria Portugal, e que dá acesso a condições melhores em comparação aos seus países de origem. E isso acontece com todos os países europeus. Lembra que essa noção de o que é o povo português, o que é o povo alemão, francês, ela parte muito mais de uma determinação arbitrária
e muito bem selecionada de um período histórico. Porque se você for pensar na Península Ibérica mesmo, Portugal, Espanha ou qualquer outro país europeu aí, nunca houve uma espécie de purismo étnico ou cultural que pudesse definir de uma forma absoluta, vamos dizer assim, ou como se fosse algo linear, o que seriam então esses povos europeus. Sempre foi uma mistura e sobreposição de outros povos, especialmente, por exemplo, dos árabes, que viveram quase um milênio ali na Península Ibérica, influenciando muito a língua, influenciando a forma de socialização, influenciando a própria etnia, pensando em questões de aspectos fenotípicos, né, da pele, por exemplo. Só que, convenientemente, as pessoas que determinam quando se formou os povos portugueses, ou que se pode considerar o que é o povo português, e nos outros países europeus também, esquecem que nunca houve um povo português. Houve uma sobreposição, cruzamento de povos que levaram à formação do que nós entendemos hoje como aquele povo, aquela comunidade linguística ou comunidade que se estabeleceu naquele território. E isso pode estar passando por mudanças, assim como na Alemanha com os turcos, por exemplo, na França com diversos países africanos que vêm, por exemplo, com uma carga cultural islâmica, por exemplo, e de outras origens. Só que há ali uma ameaça de um ideal do que se entendia como o povo europeu, em alguma medida. Só que ali há um certo medo, um receio de perder a identidade que eles sempre acharam que eles definiam, né? Então, perder aquela identidade do que até hoje, pelo menos enquanto essas pessoas viveram, definiam quem era o português ou quem era a portuguesa que vivia naquele território. E se esquecendo, é claro, que todos os processos de formação de sociedades veio a partir de miscigenação. E hoje em dia está incomodando, e hoje em dia incomoda muito mais essa presença não só física dos brasileiros, mas também da sua forma de falar, porque muitos portugueses que achavam, por exemplo, que ouviram, cresceram ouvindo durante o período da ditadura, que foi muito forte nessa questão que o português europeu é o português, assim, português por excelência, vamos dizer assim, só porque nasceu naquele território, e que o português brasileiro seria uma forma inferior, e que esses brasileiros que têm uma forma inferior, que vem de um país inferior, entre aspas, estão ainda tomando os espaços deles, o que eles consideram espaços deles no país. Sendo que os brasileiros nem são, assim, a maior massa de imigração, é uma massa de imigração considerável, mas é claro, com a falta de disponibilidade de serviços, e eu sei muito bem disso na prática, a disponibilidade de serviços em Portugal sendo muito falha, pessoas qualificadas do Brasil, que é a maior parte delas, acabam sendo uma boa opção, mas é claro, por conta da xenofobia, há uma escolha ali de não reconhecer, por exemplo, essas pessoas como potenciais trabalhadores, e pessoas podem integrar a sua comunidade, influenciando também na sua forma de falar. É bom lembrar disso, o português nunca foi puro, nunca existiu de uma forma pura. Então, hoje em dia, ele tem características, ou aponta para uma direção em que vai haver mais características brasileiras, e vai continuar sendo português, assim como o galego-português no século XII, XI também, era o que nós entendemos como uma forma de português, mas nunca vai existir essa forma pura que algumas pessoas tentam defender. Então, é uma luta inglória, mas que infelizmente afeta a vida das pessoas que moram em Portugal e sofrem com esse tipo de preconceito, né? Vamos continuar a partir do final aqui da propaganda do parceiro dele, do canal. Nos anos 90, e quando eu era criança só se ouvia português brasileiro na ocasional canção que passava na rádio ou na ocasional telenovela que dava na televisão. Mas hoje em dia toda a gente tem um smartphone e todos os jovens passam horas e horas em aplicações como o YouTube, TikTok e Instagram. E também as músicas TikTok em Portugal, assim, eu praticamente todo o tempo que morei em Portugal ouvia muita música brasileira nas rádios, nas festas. Então, sim, claro, por influência da internet, muitas vezes na hora de divulgar essas canções, mas dá pra perceber que há uma preferência clara do povo português em ouvir essas canções. E não tem nenhum problema em ouvir música brasileira e gostar disso, ou gostar de falar algumas expressões brasileiras. Em portugueses, estes jovens vão naturalmente ter tendência a consumir conteúdo online em português. E a esmagadora maioria do conteúdo em língua portuguesa que existe na internet é brasileiro. Ou seja, os jovens portugueses têm no seu dia-a-dia quase tanto contacto com o português do Brasil como aquele que têm com o português de Portugal. E percebam, para as pessoas que defendem um certo purismo da língua e que talvez fiquem incomodados com a entrada de anglicismo, como o Léo citou aqui, esses jovens portugueses estão consumindo, em sua grande parte, conteúdos em português, em língua portuguesa. Engraçado que, como não é a forma com que eles se identificam da língua portuguesa, parece que não é válido, mas é como eu disse, esses jovens poderiam estar consumindo também outros conteúdos ou mais conteúdos em outras línguas, como o inglês, que é hegemônico, mas por ter uma grande disponibilidade de língua portuguesa, a língua portuguesa em Portugal é atualizada e é mantida, por exemplo, não só por isso, mas fortemente por isso, por conta do português brasileiro que também chega ali nesses jovens. Eu não estou dizendo que o português de Portugal iria sumir sozinho se não fosse o Brasil, mas quero dizer que
contribui muito com a vivacidade da língua e a capacidade de estar atualizada o fato de ter 220 milhões quase de brasileiros que falam português e atualizam a língua e levam a língua até Portugal. Quase como se fossem bilíngues destas duas variantes da língua. Isto faz com que seja natural que acabem por usar palavras, gramática e até pronúncia brasileira quando falam entre si. Mas esta influência não se limita às crianças. Hoje em dia, toda a gente passa horas e horas na internet e toda a gente em Portugal consome muito conteúdo brasileiro. Como tal, é normal ver muita gente nos seus 20, 30 e 40 a deixar escapar um ou outro brasileirismo nas suas conversas do dia a dia, mesmo até de forma intencional. Já vimos porque é que o português brasileiro é tão omnipresente em Portugal, mas como é que esta sua influência se manifesta? Como já disse, a manifestação mais evidente é a utilização de palavras e expressões brasileiras por parte de portugueses, sobretudo crianças e jovens. Como relatado pelo artigo do Diário de Notícias de 2021, hoje em dia é comum ouvir jovens portugueses usar palavras brasileiras quando falam com os seus amigos e referirem-se à relva como grama, ao autocarro como ônibus e até aos repousados como bala. A palavra risca é agora uma listra, o eletrodoméstico que conserva os alimentos no frio passou de frigorífico a geladeira e quando os jovens se dirigem a alguém, esse alguém agora é um cara. Isto são exemplos de palavras comumente usadas no Brasil a serem adotadas em Portugal por crianças mais jovens e num contexto mais informal. Mas como eu já disse, este tipo de influência acontece a pessoas de todas as idades e não se limita à adoção de vocabulário. Também a gramática sofre alguma influência brasileira e por vezes há portugueses que dizem coisas como... Aqui nós vimos, antes ele falar da parte da gramática, a questão lexical, que é sempre aquela sujeita a maior modificação ou a penetração de termos estrangeiros ou de outras comunidades linguísticas, mesmo que seja dentro da própria língua. Agora, um processo mais profundo, vamos dizer assim, é a influência sintática, né? Quando a organização dos termos, as funções que eles exercem na frase vai mudar também. Vamos ver de que forma isso está sendo influenciado pelo português brasileiro. Ir num lugar em vez de ir a ou para um lugar. Sou grato em vez de estou grato ou estou agradecido. Também se começa a perder... Essa tendência de talvez se afastar da preposição a, por exemplo, principalmente para deslocamento, no português brasileiro, é uma marca muito, muito forte, assim, eu diria que é uma mudança praticamente definitiva. Ali, dificilmente nós diríamos algo como ir a algum lugar, a tendência, claro, quando a pessoa já fez um processo de policiamento, já é mais vigilante essa fala, porque ela foi ensinada que assim era o correto a se dizer, é capaz de ela dizer mais expressões com a, mas a regra geral é dizer para ou em, no caso, em mais o artigo, né, no, por exemplo, aquele clássico exemplo de ir ao banheiro, ir no banheiro, né, e para quem fica argumentando que ir no banheiro é como se fosse o banheiro como meio de transporte, que não faz sentido nenhum, essa pessoa claramente não entende que ninguém saudável que fala a língua portuguesa no Brasil vai entender dessa forma, aliás, nem quem está em Portugal entende dessa forma. Então, é mais uma má fé ali para tentar falar que a pessoa não deveria usar para dessa forma. E, se for dentro do contexto de norma culta, né? Claro, ela não deveria, porque a regra geral ainda diz que tem que se usar a, mas nós sabemos que ninguém tem problema de interpretação com essa forma no banheiro. Um pouco a mesóclise, que é uma forma gramatical em que o pronome é colocado entre a raiz e a terminação do verbo quando este é conjugado no futuro e no condicional. É mesóclise, ele vai mostrar aqui, mas é basicamente uma outra forma de ênclise, né? Que é quando o pronome fica depois da raiz do verbo, né? Formas verbais como dir-te-ia e ver-nos-emos são por vezes ditas como diria-te ou te diria e veremo-nos ou nos veremos. E percebam aqui que até no Brasil a tendência proclítica de manter o pronome na frente do verbo, como temos no espanhol, por exemplo, pode não ter sido o fator principal na influência dessa mudança no português europeu, já que essa forma diria-te já não é uma forma que seria comum, por exemplo, no português, porque a ênclise não é uma tendência, aliás, acontece na raridade dos casos no Brasil, então isso pode ter sido simplesmente um processo natural da língua portuguesa em Portugal, que levou enfim, a mudança dessa forma, no que se entende como mesóclise, para uma ênclise simples, vamos dizer assim. Aqui confesso que não sei se isto acontece por influência brasileira ou simplesmente por este tempo verbal ser complicado e, portanto, haver uma tendência a cair em desuso.
como aliás já aconteceu com as conjugações verbais na segunda pessoa do plural, o vós, em quase todo Portugal. Falo sobre isso neste vídeo, se te interessar. Nós vemos que até mesmo em Portugal, por exemplo, a segunda pessoa do plural já está praticamente em declínio assim, há muito tempo, e hoje se encontra ali numa situação de disputa, vamos dizer assim, de espaço talvez com vocês, e vocês tendem a ganhar cada vez mais espaço e terreno, mesmo em Portugal. No Brasil, claro, vós, assim, já é bem estabelecido que é substituído por vocês, né? O pessoal vós caiu em desuso em Portugal, também os pronomes de complemento indireto lhe, lhes e vos são cada vez menos utilizados. Por exemplo, eu disse-lhe passa muitas vezes a eu disse a ela, ou então eu disse-lhes passa para eu disse a ele. Que seria uma troca natural, até, por exemplo, ou comum, vamos dizer assim, até no espanhol, por exemplo. Isso pode acontecer também no espanhol, não parece nenhum absurdo, porque ali tem ainda a marca da preposição, que é o que indica, por exemplo, que nós temos um oblíquo lhe, por exemplo. Mas o que eu diria que é mais marcante, assim, do português brasileiro é o uso de pronomes do caso reto, que seriam típicos do caso nominativo, né, do sujeito ali, de quando é o sujeito da frase, como complemento direto, como, por exemplo, alguma coisa parecida com eu coloquei ele para dormir. Ou seja, aqui coloquei ele, não está nem acompanhado da preposição a, por exemplo, que seria talvez uma troca mais compreensível dentro do que se espera da norma. Se usa literalmente um verbo, um pronome, quer dizer, que estaria na posição do sujeito, o caso reto, né, na posição de objeto direto. Há quem, em vez de dizer comprei-vos uma prenda, diga comprei uma prenda para vocês. Eu próprio já dou por mim muitas vezes a dizer com vocês em vez de convosco, que seria a versão portuguesa. Por exemplo, vou viajar com vocês em vez de vou viajar convosco. E não podemos falar de gramática sem falar do gerúndio. Em Portugal, tirando em certas regiões específicas, como no Alentejo, Algarve e nas Ilhas, muito pouca gente usa o gerúndio depois do verbo estar. É o famoso caso do gerúndio, né, que se usa em Portugal, mas como aquelas subordinadas redutivas de gerúndio, né? São aquelas frases do tipo, o gato miando de madrugada era do síndico. Essa frase desenvolvida seria o gato que miou ou miava de madrugada era do síndico. Mas aqui nesse caso é o uso do gerúndio depois do verbo estar, por exemplo, como ele vai mostrar aqui. Aquilo que em inglês seria I'm doing, para nós é estou a fazer, enquanto que no Brasil é estou fazendo. No entanto, começa-se a ver cada vez mais pessoas usando a forma do gerúndio, sobretudo os jovens que seguem influencers brasileiros. Este gerúndio, que no século XIX se começou a perder em grande parte de Portugal, parece estar a regressar graças à influência brasileira pela internet. Percebam o que ele disse aqui, que essa forma parecia estar em declínio na língua, ali perto do século XIX, que ressurge ou volta à língua portuguesa. Então, para quem tenta defender uma certa impureza da língua, uma invasão de brasileirismos da língua portuguesa, nós temos que lembrar que o português brasileiro é um português fortemente próximo ao português medieval de Portugal. E para quem idolatra aquele período das navegações como símbolo máximo da identidade portuguesa, o português brasileiro, na verdade, está muito mais próximo daquele período do que o português europeu atual. Claro, aqui eu estou exagerando, mas seria de uma forma assim, até voltar às origens do português. Claro, como eu disse, essa ideia de origem ou onde começa o português é muito arbitrária, mas eu estou querendo dizer assim, seguindo a mesma linha de raciocínio das pessoas que ficam incomodadas com essas novas palavras do Brasil que chegam em Portugal, enfim, acaba sendo que nem são tão novas assim. Na verdade, são estruturas que já existiam no português e o Brasil preservou, às vezes mudando um pouquinho o seu uso, mas que já existiu na língua portuguesa ou no que se entendia como língua portuguesa, pelo menos ali no século XV e XIV. Já sei que este vídeo vai provavelmente atrair muitos portugueses que se vão queixar de que o português está a ser desvirtuado pela forma de falar brasileira e muitos brasileiros que vão dizer que o português brasileiro é a forma correta e melhorada da língua portuguesa. Os dois argumentos são estúpidos, porque não existe uma forma melhorada do português. Mas o que a gente não tem nem sombra de dúvida é que, hoje em dia, a maior taxa de atualização, de criação e de inovação linguística acontece na comunidade brasileira por ela ser infinitamente maior do que a portuguesa. Pelo seu tamanho, é óbvio que essa comunidade linguística do Brasil vai trazer, em questão quantitativa mesmo, mais inovações para a língua do que a comunidade portuguesa. Isso é uma questão matemática, não é nem uma questão de superioridade ou inferioridade. Na minha opinião,
ambos estão errados e proponho outra forma de ver as coisas. Existem muitas formas de falar, muitos sotaques e expressões regionais dentro de uma mesma língua, sobretudo uma língua global como o português. Como tal, o melhor que podemos fazer é continuar a aprender mais sobre a nossa própria língua e procurar adaptar a nossa forma de falar de acordo com o contexto em que nos encontramos. Por exemplo, eu falo de uma determinada forma quando estou com os meus amigos, falo de uma forma um pouco diferente num contexto formal e quando falo com brasileiros também falo de forma diferente, tentando adaptar o meu vocabulário para que me entendam melhor. Se fores português ou portuguesa, diz-me nos... Então, muito bom esse vídeo, acho que ele exemplifica muito bem esse processo que é acontecido com a língua, apesar de, claro, como eu disse, eu tenho alguns comentários que talvez não apareceram no vídeo do Léo, talvez por uma escolha dele, ou porque ele talvez não considere tão relevantes. Mas eu acho que aqui fica realmente a reflexão do porquê incomoda tanto para alguns portugueses essa perda de espaço, por exemplo, da sua forma de falar o português para outra forma também de falar português, que torna essa língua mais dinâmica e ativa. Não porque é melhor ou pior, mas é porque pela quantidade e contexto linguístico que pode gerar inovação linguística. Mas eu já falei demais aqui, eu quero agradecer para quem ficou até o final do vídeo, quem viu o vídeo até o final. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ver mais conteúdos como este. Lembrando que nós temos live de segunda e quinta-feira, então amanhã você já pode entrar aqui no canal para poder ver a live e comentar e interagir mais comigo. Se você quiser, você pode contribuir diretamente com o canal, mandando aqui um Pix, se você está no Brasil, que custa pelo menos ali R$1, é o mínimo que tem no Pix. Você pode mandar quanto quiser para ajudar a contribuir para que o canal continue crescendo. Você também pode nos encontrar no Instagram, com movimento.140 ou movimento140 no TikTok. Muito obrigado e até a próxima.